Mas vamos lá. Voltando no vídeo da Paula. Vamos dar play aqui de novo nele, que é 30 segundos só. Escuta aqui. O que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo cinema de compra? Disseram que ia sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que você possa imaginar. Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? O que é que o Lula faz com isso? Eu não sei. Aí você vê, né? Desde Floriano Peixoto. O Lula citou Floriano Peixoto. Aí, eu gosto dessas coincidências. Eles estão nesse vídeo Floriano Peixoto, né? E a coincidência não é que alguém vê esse vídeo. Eu me deparei com esse vídeo. E eu tava passando no Twitter, né? Naquela leitura do esgoto que existe no Brasil, que é a Globo, né? Aí eu fui lá, as porcarias da Globo. E eu me deparei com esse tweet. Presidente grosseirão. Um militar autoritário que sonhava fechar o Supremo Tribunal Federal e sequer deu posse ao seu sucessor. Você provavelmente pensou na pessoa errada. É óbvio, a Globo tá falando de um, mas no final do dia quer falar de Bolsonaro. De quem que a Globo tá falando? Do Floriano Peixoto. Aí eu falei, que coincidência, acabei de ouvir o Lula falar sobre isso. Escuta aqui, ó. O áudio tá horrível porque esses dois jornalistas, eles sequer sabem usar o microfone direito. O barulho do ar, e parece que o Danielzinho tá com o microfone desligado e a voz dele sendo captada pela voz do Evandro Guedes. Então me perdoa pela qualidade, né? A falta de profissionalismo da Rede Globo, né? Que tá cada dia pior esse lixo. Imagina um presidente autoritário, grosseirão, militar casca-grossa, que sonhava em fechar o STF. Daniel, pensou em quem? Seria o Floriano Peixoto, que se auto-intitulava aqui no Palácio do Itamaraty, enquanto quisesse tocar. Certa ocasião, o embaixador da França estava se despedindo do Brasil e veio falar com o Floriano, dar tchau pro Floriano. Foi bem recebido? Nada, foi recebido por uma ama de leite com um bebê. Floriano não apareceu. Floriano foi o primeiro presidente a passar, a transmitir o cargo para um civil, Prudente de Moraes. Então, uma transmissão de carro bonita, Daniel? Não teve transmissão de carro. Floriano atravessou a rua, pegou o bonde e foi para casa. Prudente, coitado, depois de participar da cerimônia, acabou pegando uma carona, veio aqui para o Palácio do Itamaraty e o palácio estava bastante depredado e só tinham ali jornais velhos e garrafas vazias de cerveja. Está vendo como a história anda em círculos, principalmente aqui no Brasil? Quer saber mais? Ah, eu tava depedrado, cervejas e jornais velhos. A mesma história que a Globo tentou emplacar com a Janja, se lembra? A Globo apoiou Lula e Janja na ideia que Michele Bolsonaro roubou os móveis. Tu lembra disso? A mesma ladainha. Aí quando eu vi isso, eu falei, rapaz, olha que coincidência. Eu tenho memória boa, né? Eu tinha visto dias antes no Twitter. Apareceu na minha timeline uma thread sobre Floriano Peixoto. E aqui você vê o mal que Lula e a Rede Globo representam para o Brasil e para a mente das pessoas. Desligue a Rede Globo. Tudo que a Globo fala é para destruir o Brasil. A Globo odeia o Brasil. A Globo odeia o Brasil. A Globo odeia. Se existe na lei falando que empresas de comunicação, concessão de TV não podem ser, né, sob, sei lá, domínio estrangeiro, a Globo deveria ser enquadrada e caçada. Porque a Globo odeia o Brasil. Eles fingem que são brasileiros, eles odeiam o Brasil. O Floriano Peixoto com certeza não foi santo. Porque não existe santo. Santo só na igreja. Mas toda vez que a gente tem que comentar do passado, é todo mundo bandido, safado, salafrário, destruiu o Brasil, golpista, autoritário. Não tem uma coisa boa, a não ser Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o JK, vez ou outra, que a Globo fez uma série, né? Pode do JK. Acho que tirando o JK, o Fernando Henrique, não tem ninguém que prestou nesse Brasil. O Lula prestou, né? A Globo gosta do Lula. A Globo gosta do Painho, só. Painho, né? O Baidinho, Fernando Henrique e o JK. Eu acho que o JK deve ser ruim, né? Porque a Globo nunca falou muito mal dele. Aí eu me deparei com essa thread aqui, ó. Obras do governo de Floriano Peixoto no Brasil. 1891 a 1894. Em 4 anos. Um pequeno resumo de algumas coisas positivas
de um cara que com certeza teve 1001 defeitos. Autorizou e concedeu créditos para obras portuárias em Santos, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Torres, Ceará, Vitória, Sergipe e Alagoas para aprimorar a infraestrutura do território brasileiro. Importante, né? O que o governo Lula fez em relação a isso? Porque o governo Bolsonaro teve lá a questão da cabotagem, marco das ferrovias, pavimentou estrada pra valer, fez ponte. Eita, Bolsonaro que gostava de uma obra de logística, viu? Ah, deve ser por isso que compararam a Bolsonaro, né? O que o Lula fez para melhorar a logística nacional? Estimulou o fortalecimento de empresas de navegação existentes, aumentando de sua tonelagem a criação de novas empresas. Determinou a desobstrução de rios e o estabelecimento de navegação no Rio das Velhas e no Rio São Francisco. Bolsonaro estava lá, né? Levando o São Francisco para todo mundo. Prolongou os principais eixos ferroviários no país, com mais de 2.287 quilômetros de trilhos estendidos. Iniciou a construção de ramais de interesse de várias regiões econômicas ou estratégicas no Brasil. Regulamentou a repartição de terras e colonização e firma contratos sobre imigração e colonização. Bolsonaro também, mais de 400 mil títulos de terra foram regularizadas no governo Bolsonaro. Deve ser por isso que compararam com Floriano Peixoto. Ordenou a construção de poços artesianos, açudes e represas de rios no Piauí e na Paraíba para o combate à seca. Procura aí se não tem uns vídeos de Bolsonaro com o Rogério Marinho fazendo isso. Procura aí. Incentivou a mineração do ouro e dos fosfatos e a indústria da salina. Pera aí. Tá muito parecido, viu, Bolsonaro? Tá muito parecido isso aqui, viu? Você aí, garimpeiro safado. Bolsonaro é da área do garimpeiro. Dos garimpeiros. Você tá vendo aí, né? Atacado por isso. Fosfato, gente, é fertilizante. Central para a questão do fertilizante. E Bolsonaro apoiado, rapaz. Regulamentou o ensino secundário, nomeou professores e criou estabelecimento de ensino superior. Autorizou os estados e particulares para fundarem estabelecimento de ensino superior. Regulamentou o Ginásio Nacional através do decreto 1194 de 28 de dezembro de 1892 para proporcionar à mocidade brasileira a instrução secundária e fundamental, necessária e suficiente assim para a matrícula nos cursos superiores da República. Através do decreto 1178 de 23 de dezembro de 1892, aprovou um novo regulamento para o órgão Pedagogium, buscando melhorar seu desempenho e eficiência. Regulamentou a Biblioteca Nacional. Regulamentou o Museu Nacional, dispôs sobre o parque, o Horto Botânico, o Jardim do Museu, ampliou os dias de visita para 3 por semana, dentre outras transformações. Nomeou em 1892 uma comissão para o reconhecimento e demarcação da área escolhida para a nova construção da capital do Brasil, que é a atual Brasília. Decretou a redução de aluguéis das casas de operários, interferiu no mercado de carne, concedendo isenção de impostos sobre gado e gado de pé e sobre a carne à venda nos açougues, promovendo assim a queda dos preços. Esse aqui o Lula odeia, porque o Lula quer taxar carne. O Lula quer taxar, nem o frango mais vai ficar de fora no que depender de Lula. Lula tinha que aprender com Floriano Peixoto, viu? Demoliu os cortiços, cabeça de porco, pertencentes ao Conde Deu e decreta a lei ordenando a criação de casas populares e operárias. Derrotou os revoltosos na segunda revolta da Armada na Revolução Federalista em 1894. Decretou a fusão do Banco do Brasil e do Banco da República no novo Banco da República do Brasil com o privilégio de emitir dinheiro próprio. Aí Lula não gosta. Soberania nacional, não. Lula não gosta. Lula gosta de globalista. Elevou em 30% as tarifas alfandegárias sobre produtos têxteis, móveis de luxo e mercadorias de luxo em geral, ao mesmo tempo que reduziu em 30% as tarifas sobre máquinas importadas, implementos agrícolas e gêneros alimentícios básicos. Traga o Nobel da Economia para esse cidadão. Você tributa coisa que o Brasil produzia, móvel tinha no Brasil, roupa tinha no Brasil, mas queria comprar móvel de luxo, você tributa, importação. Agora, para importar máquina, para aumentar a produtividade do Brasil, não tem imposto. Para importar implemento agrícola, para optimizar o agro brasileiro, não tem. Gêneros alimentícios básicos. Vamos reduzir o imposto do alimento básico. Não, o governo Lula é imposto da carne. Gente, a gente já teve um presidente assim, segundo a Globo, é o demônio na terra. É o avô de Bolsonaro.
Em dezembro de 1892, por decreto, autorizou o Banco da República do Brasil a emprestar até 100 mil contos de réis sob forma de bônus para auxiliar as indústrias nacionais. Não são os campeões nacionais. Então calma, Lula, se controla. Em 2 de fevereiro de 1892 foi inaugurado o Porto de Santos, o maior da América Latina até hoje. Em 8 de outubro de 1892 foi inaugurado o serviço de bondes elétricos, o primeiro serviço de bonde elétrico da América do Sul na cidade do Rio. Óbvio que essas duas obras, né, ele não criou do zero, que ele começou um ano antes. Mas foi inaugurado no governo dele. Podia ser igual o PT, né, que deixa as obras passadas no papel. Destrói, que é para o anterior não ganhar nenhum tipo de mérito. Autorizou a reconstrução do Lloyd brasileiro, em 92, organizou a diretoria sanitária na capital federal em 1892, criou um batalhão de artilharia com 4 baterias de designação na 10ª comarca de Paritins, no estado do Amazonas, mandou para lá, né, para proteger o Brasil. O Lula também não curte. Criou cavalaria na comarca de Inhamuns, no Ceará. Concedeu, eu não sei como é que lê isso, eu já vi nos jornais antigos, né, que tem uma quantia, aí tem 2 pontos e depois vem um cifrão. Eu não sei como é que se pronuncia isso. De réis ao Ministério dos Negócios, da Indústria, Aviação e Obras Públicas para o pagamento das despesas com serviço de esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Em 1893 foi fundada a Escola Politécnica da USP em São Paulo. Aí terminou essa thread e tinha uma pergunta boa. Antes que vocês falem, de onde é que saiu isso? Cadê a fonte? Aqui, calma, que a gente tem a fonte. Calma, fera, calma, petista. Amigo, boa tarde. Coloca a fonte aí pra nós, obrigado. Tá ali, ó. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de História, Programa de História Social. A tese se chama A República e a Espada, a primeira década republicana e o florianismo. O autor é o Guilaume Azevedo Marques de Sais. Escrita em 2005. Aí eu fui dar uma lida nela, né? Só pra ver mesmo. Aí, por exemplo, ó. Segundo o esquerdeiro, né, o Floriano, é de esquerda. As coisas boas que ele fez é porque ele era de esquerda, progressista, né? O progressismo do governo presidencial de Floriano Peixoto se exprime através de medidas visando modernizar o Brasil. Em 1892, ele apresenta ao Congresso um programa político propondo uma reforma fiscal. O Lula não fez isso, ela quer tributar o povo. Reestruturação do sistema bancário, estímulo à indústria, construção de estradas de ferro, expansão da educação, construção de uma nova capital federal no Planalto Central, a manutenção do Tratado Mendonça-Blaine e o saneamento da cidade do Rio de Janeiro na época assolada pela febre amarela. Eu não esqueci, acho que eu pulei essa aqui do Rio de Janeiro. Ah, aqui, ó. Pagamento de despesas com serviço de esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Foi o Bolsonaro que aprovou o marco do saneamento também, viu? Foi o Bolsonaro, viu? Só pra deixar claro. Aí você vê que a Globo não tá sozinha nessa. Dom Pedro I foi o primeiro golpista do Brasil e reforçou tradição autoritária. Toda vez, gente, que a imprensa fala do Brasil é para destruir a nação. Toda vez. Você não acha uma nota elogiosa que enaltece alguma coisa, que nos faz sentir orgulho de ser brasileiro. E não faltam motivos. Eu tenho certeza que Floriano Peixoto fez muita coisa errada. Eu tenho certeza que Dom Pedro I fez muita coisa errada. Mas até quando a gente só vai ter acesso via imprensa do lado negativo do Brasil? Você vai em qualquer lugar, a galera tá falando alguma coisa importante dos seus países. Pega o discurso de Bolsonaro. Vê se Bolsonaro não tá comentando, fazendo um pequeno apelo histórico de algumas coisas da própria vida dele, né? Quando ele fala, ele, às vezes a gente julga sem saber. Ele fala que ele perdeu no concurso. Pô, se eu tivesse passado, talvez eu tivesse no acidente de Alcântara. E depois ele relembra do Lamarck, uma coisa que aconteceu, de um tenente, pô, que teve um ato heróico. E ele, você vai vendo, o cara vem trazendo um contexto histórico e lembrando de pessoas bacanas que passaram pelo Brasil. Obviamente o Bolsonaro fala isso, eu duvido que o Bolsonaro tenha alguma estratégia. Eu duvido. Pra mim é pura emoção, né? Bolsonaro fala pro pessoal ter razão e não emoção, mas ele é 100% emoção. Né? Ele também não é nenhum exemplo de vida, né? O bicho também, se ele respirasse um tiquinho, ajudava. Piadas à parte, o bicho é emocionado também, viu? Nossa, chora, o bicho é emotivo, viu? Mas enfim, a gente não pode viver assim pra sempre.
Eu me recuso a viver assim para sempre. Eu me recuso a ter uma visão simplista do Brasil, onde é o bem contra o mal o tempo todo e nós somos o mal. Nós somos o mal. O bom é a Globo, o bom é a Folha, o bom é o Lula, o bom é a FHC. Se você não tá do lado deles, você não merece existir. Não. Não, eu me recuso a isso. E aí quando eu vi aquele vídeo da Globo, eu lembrei dessa thread e falei, não, eu vou trazer em vídeo. A gente comentar um assunto diferente. E ver, né, o que às vezes passa ao nosso redor diariamente, como notícias como essa, e a gente acha que é só mais uma bobagem, e muita gente, cara, a gente às vezes também tem que resgatar isso, né, resgatar a nossa história, o papel das coisas,